história do futebol, como o conhecemos hoje, é longa e rica, atravessando séculos e continentes. Embora existam registros de jogos semelhantes do futebol em várias outras culturas, o esporte moderno teve suas raízes firmemente estabelecidas na Inglaterra no século XIX. A seguir, uma linha do tempo e os marcos principais da história do futebol. Origens antigas. China, cerca de 2000 a.C. Um jogo chamado Cuju é considerado um dos primeiros ancestrais do futebol. O jogador chutava uma bola feita de couro, tentando acertar uma abertura em uma rede. Grécia e Roma Antiga. Os gregos e romanos jogavam uma variedade de esportes com bola, como episquíros e arspatum, que envolviam chutar e arremessar uma bola, muitas vezes com propósitos militares ou recreativos. Idade Média Europa. Na Europa medieval, um jogo chamado futebol de aldeia era jogado nas ruas e campos entre vilas, com regras variáveis e muitas vezes violentas. O objetivo era levar uma bola ao campo adversário, sem muitas regras claras, envolvendo um grande número de pessoas. O surgimento do futebol moderno. Século XIX, Inglaterra. O futebol moderno começou a tomar forma nas escolas públicas inglesas. No início, não havia um conjunto de regras padronizadas, e diferentes escolas tinham suas próprias visões de jogo. Algumas delas permitiam o uso das mãos, o que acabou levando à separação do futebol e do rugby. 1863. Fundação da Football Association, ou FA. A Football Association foi criada em Londres, unificando as regras e estabelecendo o futebol de associação, ou Association Football, de onde deriva o nome soccer. O evento é amplamente considerado o nascimento do futebol moderno, com a proibição do uso das mãos e o estabelecimento de um jogo focado em chutar a bola para o gol adversário. Primeiras regras. As primeiras regras do futebol, conhecidas como as regras de Cambridge, padronizaram elementos como o tamanho do campo, o número de jogadores e a proibição de violentar o adversário. Expansão global. Final do século XIX. O futebol rapidamente se espalhou por todo o Reino Unido e, com o crescimento do Império Britânico, o esporte se popularizou em todo o mundo, especialmente na América do Sul e na Europa continental. Futebol profissional. Em 1885, o profissionalismo foi oficialmente permitido pela FA, permitindo que jogadores recebessem salário. Isso levou à formação de ligas e clubes profissionais, como Arsenal, Manchester United e Liverpool na Inglaterra, que viriam a ser gigantes do esporte. Primeiras competições e campeonatos. 1871, FA Cup. Foi realizada a primeira edição da Copa da Associação de Futebol, o torneio mais antigo do futebol do mundo. Esse evento ajudou a consolidar o futebol como esporte de competição regular. 1888, fundação da Football League. A Football League foi criada na Inglaterra, sendo o primeiro campeonato regular de clubes do mundo. 1894, primeira liga na América do Sul. Na Argentina, foi formada a primeira liga de futebol da América do Sul, um reflexo da popularidade crescente do esporte fora da Europa. Fundação da FIFA, 1904. Fundação da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, foi fundada em Paris com o objetivo de organizar o esporte a nível global. Entre os países fundadores estavam França, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Suécia, Suíça e os Países Baixos. Primeira Copa do Mundo, 1930. A primeira Copa do Mundo, a FIFA organizou o primeiro torneio de futebol mundial, realizado no Uruguai. O país anfitrião venceu a competição, derrotando a Argentina na final. A Copa do Mundo rapidamente se tornou o evento mais prestigiado do futebol internacional. Expansão do futebol na era pós-guerra. Anos 1950 e 1960. O futebol ganhou ainda mais popularidade no pós-guerra, especialmente na Europa e América do Sul. Durante esse período, surgiram grandes craques como Pelé e Diego Maradona, que ajudaram a popularizar o esporte globalmente. UEFA. A criação da UEFA, a Federação Europeia de Futebol, permitiu a organização de competições continentais, como a Liga dos Campeões da UEFA, que se tornou uma das competições de clubes mais prestigiadas do mundo. Futebol na América do Sul, Brasil. O Brasil rapidamente se tornou uma potência mundial, vencendo 5 Copas do Mundo, 58, 62, 70, 94 e 2002. A ascensão de jogadores como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar tornou o Brasil sinônimo de futebol ofensivo e de talento individual. Argentina e Uruguai.
Assim como o Brasil, esses países sul-americanos também se destacaram no cenário internacional. A Argentina, liderada por Diego Maradona, venceu a Copa do Mundo em 78 e 86. O futebol na era moderna, a globalização do futebol. A partir dos anos 90, o futebol tornou-se ainda mais global, com ligas em todo o mundo atraindo os melhores jogadores internacionais. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Bayern de Munique se tornaram gigantes globais, com uma base de fãs em todos os continentes. Tecnologia no futebol. Nas últimas décadas, o uso de tecnologias como o VAR, assistência de vídeo ao árbitro e as melhorias nos equipamentos e treinamentos modernizaram ainda mais o esporte, tornando-o mais preciso e justo. Futebol feminino. O futebol feminino cresceu consideravelmente desde a criação da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino em 1991. Hoje, jogadoras como Marta, Alex Morgan e Megan Rapinoe estão entre as principais estrelas globais. O futebol hoje, atualmente, o futebol é o esporte mais popular do mundo, com bilhões de torcedores e milhões de jogadores em todos os continentes. As principais competições, como a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões e os campeonatos nacionais, atraem audiências globais e geram receitas astronômicas. A história do futebol é marcada pela evolução de um jogo simples para um fenômeno global, desde seus primeiros dias nas ruas da Inglaterra até